Bem, como muitas de vocês se identificaram com o que eu disse aqui no último vídeo sobre os desafios que os autistas enfrentam nos relacionamentos, então antes de prosseguir com o nosso curso, a nossa série de vídeos sobre os critérios do DSM-5, eu decidi compartilhar aqui com vocês o resumo de um livro. E o livro é intitulado As 22 Coisas que a Mulher Autista Quer que o Seu Parceiro Saiba. E a obra foi escrita pela Ruth Simone e foi publicada em 2012. E eu sei que o livro já tem mais de 10 anos, mas eu quero compartilhar esses 22 itens aqui na nossa comunidade, justamente para que a gente possa discutir e saber o que ainda faz sentido. E eu dividi o livro em 3 partes, para cada vídeo não ficar muito longo, e hoje nós vamos falar sobre os 8 primeiros capítulos, ok? E a Ruth Simone é uma autista e ela foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre o autismo em mulheres. E até hoje muitos profissionais endossam o que ela colheu, né, os dados que ela colheu nas suas pesquisas informais com as mulheres autistas na internet, pelo Twitter, em comunidades, né, só de autistas. Ou seja, eu imagino que essas informações possam ser úteis tanto para a moça autista que deseja namorar ou até que já seja casada, e também para quem se encantou por uma moça declaradamente autista ou que apresenta certos traços espectrais. Aí de repente você notou que está gostando de um menino diferente, e aí depois de algumas buscas lá pelo Dr. Google, você desconfia de que ela de fato possa estar no espectro. Então, resumindo, se o seu interesse for genuíno, você vai querer se preparar para cuidar da sua amada. Então, aqui vão esses 8 itens ou 8 coisas que ela provavelmente não vai verbalizar, mas provavelmente ela queira que você saiba. Então, eu estou aqui com o meu Kindle, o livro no Kindle, e eu vou usando como referência. E no próximo vídeo a gente continua a nossa série Autismo Não é Moda e entra no critério B, ok? Mas agora, então, pegue papel e caneta e vá anotando as dicas, né, para elevar o nível do seu relacionamento. E o primeiro item, na verdade, é uma pergunta. Então, você realmente deseja namorar uma menina autista? E se sim, o jeito de se aproximar dela não vai ser um jeito convencional, porque a autista geralmente precisa de tempo para se adaptar às novas rotinas, a encontros mais frequentes e até às suas palavras românticas ou a sua aproximação física mesmo. A Ruth Simone conta no livro que a maior parte das autistas que foram entrevistadas disseram que o namoro surgiu de uma amizade, porque as autistas precisavam de se sentir seguras, né, com esse novo ser humano. Até porque muitas delas sofreram bullying na escola, às vezes no trabalho, então elas não querem correr o risco de estar com alguém que não seja sincero. Então, o lema para o início do namoro é paciência e muito respeito em relação ao tempo da autista. E aí a Ruth Simone, a cada capítulo, a cada final de capítulo, coloca um depoimento de um marido ou de um namorado. E nesse caso ele diz: a primeira coisa que me chamou a atenção foi a criatividade dela. Ela tinha o seu próprio senso de estilo, seu próprio senso de humor único e não seguia o que estava na moda, apenas fazia suas próprias coisas. Essa é uma parte da sua personalidade que eu amo, porque ela não está preocupada com o que todo mundo está fazendo. E olha só que interessante, que bonito, né? É justamente a atipicidade, a originalidade dela que atraiu, que o marido ama. Então, cuidado com as máscaras. A segunda dica é compreender que a sua namorada ou esposa pode ser muito sensível. Assim como na história A Princesa e a Ervilha, a autista pode sentir aromas, sons, texturas e sabores que os outros simplesmente não sentem, não percebem. Então você precisa compreender que não é frescura, não é chatice, é só um jeito diferente de ser. Eu me identifico muito com essa parte, porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa altamente sensível. Então, o Djalma, meu marido, me protege muito. Teve uma ocasião em que nós fomos para um congresso e eu me esqueci de levar os meus protetores de ouvido, porque, além de sensível, vocês sabem também que eu tenho TDAH. Enfim, à noite eu não conseguia dormir porque a cama não era minha, o travesseiro não era o meu, e principalmente porque eu ouvia o som, né, o barulho de um trem que passava a quilômetros de distância. O Djalma nem percebia,
Mas aquilo pra mim, parecia que o trem estava no quarto. E aí, o que aconteceu? O Djalma teve que sair comigo à noite para comprar os benditos protetores auriculares. Então, a sua namorada pode precisar bastante da sua compreensão. Outro ponto é o perfume. Se a sua namorada sempre reclama de dor de cabeça quando vocês estão juntos, talvez o problema não seja você, mas o seu perfume forte, ou o lugar onde vocês se encontram. Se o ambiente for muito poluído, muito barulhento, agitado, é provável que ela não se sinta bem. Talvez a sua namorada também não goste de toques muito suaves, porque os receptores sensoriais da pele dela podem entender esse toque mais suave como dor. Quer dizer, eles podem confundir os estímulos. Então, você vai ter uma bela desculpa para perguntar se ela quer um abraço de urso, tá vendo? Tem seus benefícios. E isso, mais uma vez, não quer dizer que ela seja chata, só quer dizer que ela é uma pessoa sensível. E a sensibilidade pode ser maravilhosa se vocês estiverem em ambientes naturais ou se vocês forem apreciar algo mais requintado, como arte, música e sabores delicados. Então, pode ser realmente maravilhoso. E aqui vai o depoimento que a Ruth Simone deixa de um marido. Olha só. Ele diz assim: ela tem um ótimo senso de paladar e de olfato e pode descobrir quais são os ingredientes de um prato. E se eu gosto de algo que comemos em um restaurante, ela consegue reproduzir esse prato, reconstruir esse prato com facilidade. Então, aí, tá vendo o benefício da sensibilidade? É uma detetive. Agora, o terceiro item é o seguinte: a sua namorada não veio com defeito de fábrica. Então, não tente consertá-la. Como a Ruth Simone disse, é impressionante ver que a família tem filhos autistas, às vezes a mãe descobre que é autista também, mas o pai, neurotípico, ainda não leu nenhum livro sobre o assunto. Então, é importante saber que a sua namorada ou a sua esposa tem características peculiares, espectrais, e talvez você a ame justamente por isso. Mas é crucial saber também que não existe cura para o autismo, simplesmente porque o autismo não é doença. Então, nós temos tratamentos excelentes para aliviar a ansiedade, para treinar uma série de habilidades, habilidades sociais, por exemplo, mas o autismo se caracteriza justamente por uma necessidade de suporte, né, para que a pessoa faça uma interação mais funcional, uma interação social e para que ela consiga administrar suas emoções. Ou seja, não é conveniente mesmo ter tendência ao esgotamento físico, ao esgotamento mental. Mas se a família não estiver consciente de que a autista precisa de ter tempo sozinha, de ter espaço para restaurar as suas energias, aí o esgotamento, o burnout é quase certo. Resumindo, então, não tente consertar a sua autista. Prepare-se para estar ao lado dela e para facilitar as rotinas, de preferência sem criticá-la. E eu vou ler aqui o trecho que a Ruth Simone deixa, né, do depoimento do marido. Então, no final do capítulo, ele diz: eu demorei um pouco para me acostumar com todas as diferenças e desafios, mas valeu muito a pena. Ela é o amor da minha vida. Ela é leal, é interessante, é inteligente e engraçada. E é isso mesmo. As autistas costumam ser excelentes mães, excelentes esposas. Então, você fez uma boa escolha de se apaixonar por um autista. Parabéns. Agora, o quarto item trata da necessidade de controle que as autistas tendem a ter. Então, ela pode parecer muito mimada, muito exigente ou muito mandona, porque a casa, a rotina até dela, né, tem que estar conforme o que ela planeja. Às vezes ela não dá conta nem de esperar o presente de Natal, porque as surpresas podem gerar muita ansiedade. A autista também geralmente é aquela pessoa que perde o sono antes de viagens, quer dizer, mesmo situações alegres, atividades empolgantes podem fazê-la perder o sono e ela não se conforma com as coisas fora do lugar, ou ela fica aflita de ver os objetos desalinhados ou fora do padrão. E por isso, né, as rotinas e os rituais também podem deixá-la bem mais tranquila. Então, o que você pode fazer a respeito disso? O ideal é que a moça autista faça terapia cognitivo-comportamental para ganhar mais flexibilidade mental.
E claro, quem está por perto também pode ajudar muito, pode facilitar bastante a vida da autista se mantiver as coisas mais em ordem, se não constranger a autista quando ela apresentar algum tipo de mania, nem ficar provocando essa moça, né? Tem gente que gosta de ficar apontando os erros ou as manias, isso não deve ser feito. Algumas pessoas gostam de quebrar os rituais dela também de propósito, dizem que é para ela ficar menos rigorosa. Bem, a intenção por trás, né, dessa atitude pode até ser boa, mas o comportamento quase nunca é útil, porque você pode ser a pessoa em que a autista mais confia, então quer dizer, é uma quebra de confiança. Então, como diz um marido aqui no final do capítulo, não mude as coisas muito drasticamente. Se houver alguma mudança de plano, certifique-se de comunicá-la verbalmente ou então anote. Então, o bloquinho de notas realmente funciona muito bem nesses casos para manter o relacionamento mais saudável. O quinto alerta é: todo mundo é um pouco crítico, mas ela é melhor do que você nisso. Então é comum que os autistas sejam super sinceros ou super honestos, e para os homens isso não é muito chamativo, porque a cultura já aceita melhor, né, a franqueza dos meninos, mas se a mulher é muito transparente sobre o que ela deseja ou sobre o que ela pensa, esse pode ser um grande problema. Por exemplo, em geral, as moças neurotípicas acham que precisam entrar em joguinhos de sedução e mostrar só eventuais sinais de que elas têm interesse, né, em um compromisso mais sério, aí elas não respondem as mensagens imediatamente, elas fingem que não estão disponíveis para um encontro, enfim. Mas os autistas quase sempre dizem que foram elas quem pediram o namorado em casamento. E isso pode dar certo, claro, né? Mas elas podem também assustar e afastar os pretendentes. E outro detalhe é que as meninas autistas costumam ser perfeccionistas, então elas podem ficar extremamente frustradas com críticas em relação ao que elas fazem ou o que elas falam, e por isso nunca critique a comida da autista, porque ela pode ficar muito sensibilizada, não critique o trabalho dela diretamente, nem o português, nem a ortografia, só que é bem provável que ela goste de te ajudar nas suas tarefas e aí dizer claramente o que ela faz melhor do que você. E isso não costuma ser por arrogância, nem por maldade. Não quer dizer que ela seja uma pessoa narcisista. Talvez seja só uma verdade mesmo, né? Mas dita de um modo muito sincero. E aí, vocês podem combinar como vai funcionar o relacionamento. E você, neurotípico, pode dizer que vai ajudá-la nas suas interações sociais, que ela, por sua vez, é muito bem-vinda para oferecer as suas brilhantes sugestões em outras áreas. E aí, vamos ao depoimento que a Ruth Simone deixa do marido. Se você namorou, principalmente mulheres neurotípicas no passado, pode ser que você tenha que desaprender alguns hábitos. Com a mulher neurotípica, você tem que pensar em uma segunda camada por baixo do que elas estão falando ou pensando. E fazer um pouco daquele jogo de gato e rato, aqui é um outro termo que eles usam em inglês. Mas a mulher autista é meramente franca e há menos tato envolvido. Então, não procure o subtexto do jogo, porque ele não existe, ele não está lá. E realmente é mais provável que a autista seja transparente. A sexta recomendação é: entre no mundo dela. Os autistas costumam viver em uma bolha invisível, e enquanto as pessoas estão conversando, brincando, fofocando em grupinhos, os autistas podem acabar se isolando muito durante as refeições de trabalho, por exemplo, ou as atividades na escola. Às vezes eles preferem se retirar para a biblioteca. Então, mesmo que eles sejam convidados a participar de encontros ou de celebrações, talvez eles declinem, afirmando que eles têm outros compromissos. E no caso, esses compromissos são todos conectados, né, ao seu mundo interno. Então, o compromisso é continuar no seu mundo interno. Então, para namorar autista, você vai precisar conquistar um pedacinho desse território, ou pelo menos fazer uma janela nessa bolha, como diz a Ruth Simone, para que vocês tenham um ponto de contato, pelo menos. Isso é extremamente saudável para o casal. Ou seja, como nós já conversamos aqui, né, você precisa respeitar o tempo da autista, obviamente, mas também precisa entrar um pouquinho nessa bolha e compreender os limites é muito importante, até para que você ajude a autista a se proteger das interações pouco saudáveis. Então aqui vai o depoimento de um marido.
Eu fiquei completamente atraído por sua inocência infantil, mas nem todo mundo entende isso, né? Essa característica dela. Eu tentei explicar a ela simplesmente que, ao conhecer uma pessoa, ela não deve revelar muito, mas também não deve esperar muito. E que eles podem não compreendê-la, podem não ler os pensamentos dela, mas que ela também não pode ler os pensamentos deles, das pessoas neurotípicas, né? E essas coisas levam tempo. E eu tenho que ajudá-la a se lembrar de que ela é sensível e de que, às vezes, ela pode se machucar nesses contatos. Então, é um marido que protege a sua esposa. Excelente, isso é o amor. O sétimo aspecto é que pode parecer que o hiperfoco da autista seja ela mesma. É bastante comum que os autistas entrem em monólogo sobre os seus interesses especiais, que no caso dos meninos podem ser os dinossauros, os planetas ou videogames, e nas meninas, frequentemente, os hiperfocos estão relacionados à psicologia, por exemplo. Aí você pergunta como foi o dia dela e ela dispara a falar tudo o que aconteceu ao longo do dia, que ela precisou enfrentar desafios sociais, como o trânsito a drenou e que o cérebro dela é diferente e conecta com as questões que ela aprendeu em psicologia ou neurociências e como que ela enxerga as coisas por uma perspectiva diferente, porque os neurotransmissores dela são liberados de forma diferente, que eles precisam estar em equilíbrio para que ela esteja calma, por aí vai. E se ninguém interromper, ela monopoliza os ouvidos da família e só fala sobre ela. Então é importante saber que isso não é necessariamente um sinal de narcisismo. Na verdade, esse é o sinal clássico de autismo. A pessoa, então, tende a ser autocentrada quando é autista. E para melhorar o relacionamento, é só combinar que quando ela fizer isso novamente, você educadamente irá interrompê-la e dizer que você também deseja compartilhar algo a respeito do seu dia. E geralmente elas compreendem isso muito bem e até se sentem envergonhadas, né, por não terem dado a atenção devida às suas histórias. E isso mostra que realmente ela não tem um transtorno de personalidade. Mas é importante ter paciência, porque se por um acaso ela disser que não consegue escutar você naquele momento, talvez ela realmente esteja super sobrecarregada. E aqui nós temos mais um depoimento de um marido ao final do capítulo. E ele diz: Eu acho que às vezes ela parece realmente muito egoísta, mas os autistas são egoístas por causa de uma necessidade de autopreservação. E é puramente para fins de sobrevivência e não por razões ou interesses próprios. É muito mais profundo e em oposição ao superficial egoísmo que geralmente a gente entende quando a gente pensa em um neurotípico. Então, nós temos que sair dessa mentalidade, né, de comparar a autista com uma pessoa neurotípica e chegar a um ponto realmente de aceitar isso como uma realidade pura, sem que as nossas próprias inseguranças nos atrapalhem nesse relacionamento. Então, mais um depoimento bonito, né, sobre amor. O oitavo item é intitulado Ela só precisa de um amigo. E você foi o vencedor. Quer dizer, se você foi o escolhido ou a escolhida para morar no coração da autista, provavelmente ela vai ficar muito, muito feliz de ter só você ao lado dela, né? De passar o tempo inteiro com você. E aí tem a parte boa e a parte não tão boa assim. Como vocês já sabem, as autistas têm uma tendência ao perfeccionismo e até uma certa compulsão. Então, é comum que elas sejam muito trabalhadoras, muito ambiciosas e cuidadosas, para não dizer obsessivas. E é provável que elas não tenham muito tempo livre, mas elas costumam dizer que se elas estão solteiras, elas vão preferir passar os finais de semana mais sozinhas, mais em casa mesmo. Mas se elas estão em um relacionamento romântico, elas vão se sentir bem mais seguras com o seu amor. E isso é ótimo se a pessoa também gosta de ficar enfurnada em casa, né, e de ter essas atividades mais intimistas. Mas se o namorado ou o marido sempre quer ir jogar futebol, né, com os amigos, se quer ter outras atividades mais externas, talvez ela não fique muito à vontade com isso. E se ele não gostar de maratonar O Senhor dos Anéis pela milésima vez e de conversar sobre os detalhes da obra, isso também pode ser estranho para a autista. Mas, claro, é muito importante para que o relacionamento seja saudável ter uma conversa de casal e aí mostrar o que é necessário para cada um,
E se for importante para o marido ir a esses jogos de futebol, participar de jantares com outros casais, ou ter aqueles encontros lá da turma do maternal, que provavelmente a autista nem conhece ninguém mais, nem tem contato de ninguém. Se isso for importante para quem ela ama, é só combinar com antecedência e combinar também um sinalzinho na hora de ir embora, porque quando ela diz que precisa ir embora, acredite, é porque de fato ela precisa, ela já não consegue ficar mais naquele ambiente. E uma outra recomendação que a Ruth Simone deixa no livro é de explicar aos seus amigos que seu namorado ou sua esposa ama estudar psicologia, que ela ama as leis, ama artes, ama isso e aquilo, ama de paixão o trabalho que ela tem, mas ela tem pouca paciência para conversar sobre o tempo, sobre conversas superficiais. Então, por favor, não estranhe se ela for mais direto, se ela entrar em diálogos mais sérios. E aqui, vocês precisam me dizer se vocês ficarem à vontade com esse tipo de exposição, porque as opiniões são divergentes a respeito dessa tentativa de preparar os amigos ou os familiares para receber a autista. Algumas das pessoas se sentem muito protegidas, muito amadas, felizes com essa conversa antecipada, mas outras se sentem, na verdade, traídas. Então, mais uma vez, nós temos aqui o depoimento de um marido e ele diz: eu preciso de estar com meus amigos. Ela tem que entender que os meus amigos são importantes para mim, tanto quanto a solidão é para ela. Então, nós prosperamos em coisas opostas e uma não é mais válida do que a outra. Tá certo, né? Reivindicou o direito dele de encontrar os amigos. Bem, e com este oitavo item, nós fechamos este vídeo, para não ficar muito longo aqui. E aí vocês vão me contar se vocês querem conhecer os próximos capítulos. E eu espero que o vídeo seja útil, tanto para as autistas, quanto para quem elas amam. E esse vídeo pode até evitar aquelas longas DRs sobre como o seu cérebro funciona. Então, por favor, curta o vídeo, comente aqui embaixo se esses tópicos fazem sentido. E, claro, compartilhe com os amigos. Então, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!